Um outro destaque, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, saiu em defesa de Tarcísio de Freitas após os ataques ou as críticas de Eduardo Bolsonaro. O filho 03 chegou a insinuar que o governador de São Paulo seria o candidato do sistema e que isso não acabou pegando muito bem na ala da direita. Segundo Mauro Mendes, Eduardo está, abro aspas, tá? Está louco e falando bobagem. O governador ainda completou, está lá nos Estados Unidos, longe da realidade, e fez uma lambança gigante quando ele defendeu o tarifaço de Donald Trump. Foi um grande equívoco que ele cometeu, está cometendo outro. Ele está perdendo tempo de ficar calado. Deixa eu passar para o Roberto Mota essa fala de Mauro Mendes, que sempre se colocou como um aliado ali dos candidatos ou os políticos de direita, principalmente de Jair Bolsonaro, e agora críticas duras à atuação de Eduardo Bolsonaro. Mauro Mendes disse que Eduardo estaria louco e falando bobagem nos Estados Unidos. Mota. Todo mundo tem direito à sua opinião. Eu acho que há um cenário em que Tarcísio de Freitas pode se tornar um candidato bem aceito por quase todas as partes do cenário político atual. E eu não acho que isso seja um defeito. Eu acho que, na verdade, esse é um dos méritos de Tarcísio, porque ele é um candidato prudente. É uma qualidade raríssima hoje em dia e que não é apreciada como deveria. Ele é um candidato moderado, é sim, mas Tarcísio não deixa de ser corajoso e fiel às posições que ele sempre defendeu. Me parece que Tarcísio tem uma posição política clara, pelo menos eu, como observador, acho isso. Não tenho nenhuma dúvida sobre de que lado das questões mais críticas do Brasil Tarcísio de Freitas está. Eu acho que a principal delas é a da segurança pública, uma questão na qual ele não só nunca teve dificuldade de articular de forma clara a sua posição, como o fez na prática no governo do estado de São Paulo, que começou um período de combate ao crime igual a qual eu não me lembro na história recente. Tá? Eu acho que todo mundo já sabe disso, mas não custa lembrar, porque tem gente que às vezes esquece. Não existe candidato perfeito. Esse candidato maravilhoso, 100% de direita, que só diz o que a gente gosta, pensa exatamente como a gente quer, não existe. O melhor candidato é aquele que reúne o maior número de qualidades e ainda assim tem uma chance real de ganhar as eleições. E eu acho que esse pode muito bem ser o caso de Tarcísio. Pois é, passar para o Luiz Felipe Dávila para analisar essa situação que envolve o nome de Tarcísio de Freitas. Ontem, viu, Dávila? Nós discutimos críticas que teriam sido disparadas de Eduardo para Tarcísio, dizendo que Tarcísio estaria se desenhando como o candidato do sistema, e agora, no dia seguinte, Mauro Mendes criticando, inclusive, essa postura de Eduardo, dizendo que seria mais um erro, né, nas muitas falas que vêm sendo feitas por Eduardo nos Estados Unidos. Enfim, há quem faça a seguinte leitura: parece que estariam forçando uma cisão, inclusive, para um grupo da direita ficar mais à vontade para seguir o seu caminho, lançar o seu próprio candidato. Seria ele mesmo, Eduardo, o candidato do PL? Afinal de contas, Eduardo não poderia disputar uma eleição presidencial dos Estados Unidos. Seria algo muito anacrônico. O fato é que a direita não pode perder que a missão principal, única, para aglutinar toda a direita é vencer o poder em 26, tirar o PT da presidência da República e tirar Lula da presidência. Este é o objetivo de todos da direita. Se um é mais liberal, o outro é mais conservador, um é mais bolsonarista, outro menos bolsonarista, deveria ser tudo questões secundárias. O fato é que as atitudes de Eduardo Bolsonaro
ao atacar o principal líder da direita hoje nas pesquisas, que é o candidato Tarcísio de Freitas, o governador Tarcísio de Freitas, criou um enorme problema. Criou o Tarcísio recuar e hoje dizer que não pretende mais sair candidato, que vai disputar o governo do estado de São Paulo. Se isso é um recuo técnico ou não, não importa. O que importa é ver a direita atirando um no outro. É o fogo amigo. E não há este objetivo em comum que deveria todo mundo estar trabalhando para vencer PT e Lula em 2026. Não só escolhendo o melhor candidato à presidência da República, ou mais um nome, 2 nomes, não importa, mas montando as chapas, vendo quem é que são os candidatos mais competitivos no Senado, montando boas chapas para deputado, e aí sim, fazer conta, estratégia para conquistar o maior número de deputados, de senadores, governadores e eleger o presidente da República. Então, essas brigas internas, e certamente muito causada pelas atitudes de Eduardo Bolsonaro, não ajuda a aglutinar a direita. Como você bem disse, Caniato, vai ajudar a fragmentar. E isto é muito ruim para atingir o objetivo comum. Ou seja, está faltando o adulto na sala nessa discussão política. Isto é a coisa mais importante no momento. Quem será o adulto na sala para juntar os polos? Porque se continuar assim, a direita pode perder uma eleição ganha. Por quê? Porque vai se dividir, porque vai se fragmentar e vai um guerrear contra o outro e esquecendo que o adversário é o PT e Lula. Mas parece que é justamente o objetivo, né, Beraldo? Pelo menos essa é a impressão que muitos têm. O fogo amigo com o objetivo de fragmentar. Criar aquela cisão, porque daí esses grupos divididos, cada um poderia, em tese, lançar o seu candidato, o seu representante. Se toda a direita estiver unida, de mãos dadas, a direita lançaria um nome, pensando em presidência, né? Bom, vamos lá, Caniato. Essa é uma daquelas raras brigas em que os dois lados têm razão. Do ponto de vista de Eduardo Bolsonaro, ele primeiro, com base nisso que você falou, né? Na verdade, ele vai fazendo esses ataques porque ele quer manter uma coesão em torno de Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro, né? Então, muito do esforço que ele faz é no sentido de evitar que qualquer outra pessoa tenha protagonismo que não esteja ali ligado ao núcleo duro da família Bolsonaro, até porque esse próximo presidente, né, enfim, se for indicado e vencer as eleições, será o presidente, ele tem um papel fundamental na negociação da suspensão ou anulação da pena de Jair Bolsonaro. Então, por isso, eles estão cuidando de uma forma muito intensa dessa escolha. O problema é que o Eduardo Bolsonaro, ele ultrapassa linhas e ele vai fazendo um jogo que não está alinhado com a realidade política, com o momento político que o Brasil atravessa. E aí ele perde a razão dele, que ele diz que o Tarcísio de Freitas é o candidato do sistema, e é sim. Quer dizer, qualquer pessoa que fizer uma análise fria do Tarcísio de Freitas vai entender que ele não vai tomar medidas radicais e duras, ele não vai cuidar de forma enérgica para resolver essa questão do desequilíbrio institucional que existe no Brasil, ele não vai tratar de forma hostil o Supremo Tribunal Federal, ele não vai tomar medidas hostis que possam representar algum tipo de fragilidade para um eventual governo, uma presidência de Tarcísio de Freitas. Então, ele vai chegar, se for o candidato, e vencer as eleições, vencerá sendo representante do Centrão. Isso está muito claro. Jair Bolsonaro teve a oportunidade de ter um papel muito importante na escolha deste candidato do Centrão. E ele abdicou dessa indicação. Então, hoje, com todo o desgaste que houve, não apenas com Jair Bolsonaro, agora condenado e às vésperas de iniciar um cumprimento de pena, mas também com o desgaste que houve dos partidos de centro, com Antônio Rueda sendo perseguido
pelo presidente da República, e Ciro Nogueira também com problemas ali com o PP, ficou difícil a situação do Tarcísio de Freitas. Deixa eu me despedir de parte da rede que ficará com a sua programação local. Seguimos aqui em Os Pingos nos Is, os principais assuntos do dia e analisando os bastidores da política, de olho nas eleições de 2026, as várias falas de Eduardo Bolsonaro, que tem causado um estranhamento de algumas figuras que integram partidos de direita. Mauro Mendes, o governador, dizendo que Eduardo estaria, entre aspas, louco e falando bobagem, enfim, estaria prejudicando, inclusive, esse movimento de união da direita. Ele até chega a falar em lambança, né? Utilizou essa expressão, os nossos comentaristas analisando Tarcísio de Freitas, a figura central, elogiado por muitos, mas criticado por outros. Mota, a gente sempre fala de Tarcísio de Freitas, que nessa lista, né, de figuras que poderiam herdar o capital político de Jair Bolsonaro, ele estaria no topo da lista. Só que, assim, em toda entrevista, ele sempre se coloca como uma figura muito leal a Jair Bolsonaro e sempre disse, bom, precisaria do aval de Jair Bolsonaro, do ok dele. Não me parece que Tarcísio toparia empreender numa posição de candidato à presidência da República sem o aval, sem o ok, sem a rubrica de Jair Bolsonaro, porque seria praticamente romper com Jair Bolsonaro, a figura que o lançou. Então o Tarcísio de Freitas fica numa posição super delicada, porque ainda que esteja muito bem nas pesquisas, sendo apontado como o principal nome da oposição, ele tem essa situação que envolve a lealdade e o respeito a Jair Bolsonaro. É um diagnóstico difícil para ele. Ele está andando no fio da navalha, né, Mota? 1 minuto e meio. Mas a gente também pode olhar sobre a perspectiva completamente oposta, Canhoto. Esse é o grande patrimônio dele, porque ele é diferente nesse aspecto da maioria dos políticos. Há político no Brasil que fez uma carreira de querer ser presidente da República. Há político no Brasil que, quando fala de uma potencial eleição ou de um cargo, você vê que ele saliva de ansiedade. Os políticos são obcecados com isso. Tarcísio não tem isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na minha opinião, a qualidade mais difícil de ser falsificada é humildade. Procurem algum político que conseguiu, com sucesso, fingir que é humilde. Isso é quase impossível. Então, eu acho que o Tarcísio não está fingindo quando ele afirma essa lealdade dele a Jair Bolsonaro e se coloca à disposição. Pois é, a gente vai receber a parte da rede de rádios para acompanhar as informações com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Antes disso, eu quero fazer um convite, você que nos acompanha, a votar na enquete do dia, jovempan.com.br, mas se você estiver conectado com a gente no YouTube do programa Os Pingos nos Is, você pode também manifestar a sua opinião, porque lá no chat tem a pergunta publicada, nós falamos e debatemos a questão que envolve os Estados Unidos, a movimentação militar norte-americana na costa da Venezuela, ou pelo menos na região do Caribe. O que pode acontecer a partir dessas movimentações? A gente quer saber o que você pensa em jovempan.com.br ou no YouTube de Os Pingos nos Is.